Shalom a todos, sejam bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Sabe que eu digo Sharon, mas o rabino me chama de Sharon e muitas pessoas me chamam de Sharon. A vida inteira foi Sharon, na verdade. E algumas pessoas simplesmente só me chamam. Então eu penso que o importante mesmo é me chamar. Então você me chame aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa para compartilhar, enfim, comente. O dia de hoje é o dia 107 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Nós estamos naquele processo de entender que Lashon Hara não é só falar, mas também nós temos que entender que é ouvir aquilo que nós deixamos entrar nos nossos ouvidos, porque aquilo que nós deixamos entrar nas nossas orelhas, não é? Aquilo o nosso cérebro ele vai processar e por certo ele vai produzir algum Lashon Hara dali. O desejo de escutar aquela coisa ruim ou aquela verdade que não precisava ser dita, porque nós sabemos que Lashon Hara também é um entendimento de falar verdades que não precisavam ser faladas, aquelas coisas que realmente não haveria vantagem nenhuma para nenhum dos lados. Então nós vamos entender aqui no nosso trabalho de não dar ouvidos ao Lashon Hara na nossa sessão 3, porque nós já estamos aqui na sessão 3, nós estamos na terceira parte e hoje é sobre vigilância sem aceitação. E nós vamos ter aqui a continuação sobre aquela parábola que nós falamos no dia 106. Então vamos entender, parece simples. E é um dia simples, é um dia de mais leitura, de poucos adendos, é simples, você deve ter o livro, se não tem, então acompanha os vídeos. Uma dúvida que surgiu, e por isso eu digo que o importante é que me chame como quiser, mas me chame. E faça a sua pergunta, a sua dúvida, daquilo que eu estou aprendendo, eu posso ajudá-lo. Então se eu puder ajudar, por favor, me chame. A dúvida que surgiu foi que eu já sei. Não é? Aquela pessoa que chega para você e diz, eu já sei, eu já entendi. É importante, nesse trabalho de não fazermos Lashon Hara, que nós acompanhemos, ou que você leia, enfim, todos os dias, tá? Os 178 dias. Não fique pulando o dia, eu não gostei muito desse, eu gostei mais daquele, né? Como quando nós escolhemos que preceitos fazer. A Torá é bem bonitinha, eu quero fazer esse aqui que tá bem legal, esse aqui não quero. Não é um cardápio onde você escolhe o que fazer, assim disse o Rabino Roni. Para nós na academia, não é uma escolha, é como um cardápio, é tudo, não é? Ou é nada, ou é aquilo que você pode fazer, como Bnei Noach, né? Ou como um simpatizante, ou como alguém que quer observar as leis de Hashem. Então, você acha que, eu já sei, isso aí já tá tão simples. Por isso é importante, se você não tem o livro, se você acompanha o canal, eu peço que você acompanhe, que você entenda que os adendos que eu dou são muito gerais. São da minha vida, né? Eu sempre coloco a minha vida como exemplo, porque eu não posso fazer Lashon Hara e falar da vida do outro. Então, algumas pessoas estão nos exemplos, mas são decorrentes das coisas que acontecem no cotidiano da minha vida. Então, elas são gerais. Aquilo que do cotidiano de todo mundo, porque somos iguais, basicamente a nossa vida, né? As coisas mais básicas, elas são iguais. Então, no geral, e isso serve muito para nós, então não é uma coisa específica exatamente para aquele caso, mas no geral. Então, entenda que quando nós lemos, ou quando nós escutamos, assistimos o vídeo, a gente pensa, eu já sei tudo, e aí está um dos perigos da nossa psique. Quando nós achamos que já sabemos tudo, aí nós erramos, porque nós não sabemos tudo. Então, vamos acompanhar um dia após o outro, quando terminar novamente, sem cessar. Hoje eu não estou afim de assistir, não estou afim de ler, mas você sabe que existe essa continuação. Pode ir lá buscar, né? Pode ligar, ver aquele dia tal. Mas é importante que seja consecutivo, que seja periódico, que seja um treinamento mesmo. Então, não pense que você sabe tudo. Porque quando nós pensamos que sabemos tudo, nós caímos ali, nós erramos ali e vemos que nós não sabemos. E nesse momento a gente acaba achando que não sabe nada. E isso também não é verdade, porque nós sabemos muito. Sim, nós sabemos muito, mas nós precisamos só encontrar isso, fazer isso desabrochar em nós. Aquela metáfora
tão bonita que diz que o anjo dá um peteleco aqui e nós esquecemos a Torá. Ele serve também para nós entendermos que nós esquecemos o trabalho que nós fizemos em outras vindas para esse mundo. Nós esquecemos, porque se nós lembrarmos, nós vamos, sei lá, nós vamos querer nos matar porque fizemos tanta bobagem. Então, é importante que a gente saiba, aprenda, entenda, seja humilde e sempre aprenda mais, queira ver mais, queira repetir. Porque quando nós repetimos, nós geramos tendência. Então, isso é importante. Vigilância sem aceitação e a vida de Deus na parte do Sefer Shemirat HaLashon. Eu vou ler a máxima, é claro que eu vou tomar alguma coisa antes aqui. Tomar um café que eu fiz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yehad bidvaro. Máxima do... Eu tampei a xícara. Então, eu esqueci de dizer qual é o dia. O dia 107 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shemirat HaLashon, que ele diz respeito ao 17 de Tevet, no primeiro ciclo, e o 18 de Tammuz, no segundo ciclo. Comece o dia que você puder, que você quiser, o importante é começar. Assim como Hashem tem um amor profundo e incondicional por cada um de nós também temos de desenvolver um amor profundo e incondicional por nossos irmãos. Amar o próximo como a si mesmo, não fazer para o outro o que você não quer que façam para você. Veja que a base é sempre a mesma. É sempre a mesma. O respeito por ti, o respeito pelo outro. Quem respeita a si mesmo, respeita o outro. E quem respeita o outro, com certeza, é uma pessoa que já respeitava a si mesmo. Então, quando nós respeitamos, quando nós conhecemos, quando nós admiramos, nós amamos. Aqui ele está falando de um amor incondicional, né? Nós não vamos aprofundar isso. Por exemplo, quando nós falamos de amor a Deus, nós precisamos entender que quanto mais nós conhecermos a Deus, dentro do nosso limite, quanto mais você puder desenvolver um conhecimento, um saber Deus, como dizia Maimônides, mais você vai amá-lo, não é? E temê-lo, porque este temor é um respeito. Aqui é numa dimensão humana que nós estamos falando com relação ao próximo. Então, quando fala incondicional, nós precisamos entender que esta parte ela é mais superficial. Não é aquele incondicional, por exemplo, eu amo Deus, mas eu não o vejo, e mesmo sem o ver, eu amo. Porque não é fácil nós dizermos assim, eu amo fulano que mora lá do outro lado do país, eu nem conheço, mas eu amo e é incondicional. Então não é algo profundo, que nós não vamos aprofundar a palavra e a situação de incondicionalidade aqui, mas nós vamos entender e nós vamos aprender mais um pouco com o Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, porque ele era Cohen, por isso Kagan. Vigilância sem aceitação. O fato de uma afirmação depreciativa ter sido feita com um propósito construtivo não permite que o ouvinte o aceite como um fato. Nós somos o ouvinte agora, tá? A gente precisa prestar bem atenção nisso. Nós somos o ouvinte agora. É permissível ouvir informações negativas por toilette, né, construtiva, uma finalidade construtiva, porém não é permissível aceitar acreditar nessa informação. Poderíamos agir com base nessa informação, pensando que ela seja verdadeira. Quando eu vou ler esse pedacinho de novo, eu vou explicar cada pontinho para nós entendermos. Nós não somos agora aqui quem fala, tá? Eu vou colocar a nossa pessoa no lugar de ouvinte, para nós entendermos bem que é o Lashon Hará quando nós ouvimos. Bom, então o fato de uma afirmação depreciativa ter sido feita com um propósito construtivo não permite que o ouvinte a aceite como um fato. Quer dizer, você escuta, nós escutamos uma afirmação depreciativa sobre alguém, a pessoa ela demonstra que a sua finalidade é construtiva, mas ela deprecia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, bem cotidiano. A pessoa vem e comenta com você que fulano não tem condições daquele emprego. Ele é muito limitado, de QI limitado, é burro, aquela história.
enfim, não quero ofender o burro, meu Deus. E essa pessoa vem e fala isso para nós. Ele não é capaz de fazer, de executar esse trabalho, porque ele é muito limitado e conta alguns fatos. Aquela vez ele fez isso, aquilo, aquele outro. Quando nós escutamos essa afirmação e a pessoa ela ainda diz assim, ó, eu estou falando, eu estou comentando com você pelo bem dele, porque ele vai ser humilhado lá, ele não tem capacidade. É uma afirmação de que ele não tem capacidade para aquele serviço, tá? Não tem capacidade, mas que eu estou falando isso para que ele não seja humilhado. Então eu estou depreciando ele, chamando ele de limitado, né, de burro, de sei lá, ignorante, alguma coisa assim, mas eu estou dizendo que ele deveria fazer outra coisa, porque isso ele não tem condições. Quando nós escutamos isso, não é permissível, veja bem. Construtivo não permite que o ouvinte, ou seja, que nós aceitemos como um fato. Então a gente escuta, mas a gente não vai dizer assim, é verdade, ele é burro mesmo, ele é limitado, você está dizendo. Não é o suficiente. Isto não é um fato, isto é uma opinião sua sobre fulano, né? E aí vem adiante, é permissível ouvir informação negativa, que é permissível, que é aquela toilette com finalidade construtiva, porém não é permissível acreditar nessa informação. Quer dizer, eu posso escutar porque ela é construtiva, mas eu não sou obrigado e também obrigada e quero aqui ficar alerta para quê? Para não acreditar nisso só porque ela é construtiva. É isso que quero dizer. Então a pessoa vem, ela deprecia outras vezes, mas ela dá um floreio ali, ela enfeita aquilo e você acredita. Não, porque nós estamos agora treinando os ouvidos, as orelhas, não é? Poderíamos agir com base nessa informação pensando que ela seja verdadeira. Quer dizer, se você é uma pessoa que influencia, né? Você é uma pessoa que escutou isso, você influencia o patrão, o possível patrão, né? A pessoa que vai contratar este outro, que o outro está falando mal. Se você é uma pessoa que influencia e acreditar no fato simplesmente porque alguém te disse, não é? E porque era construtivo, você acaba contando, falando para ele, e por influenciar você estraga, prejudica o próprio emprego dessa pessoa. Talvez esse seu amigo que você influencia, né, ele não vai contratar este outro. Então nós não podemos acreditar que isso seja um fato, levar isso, acreditar nisso só porque alguém falou e era construtivo. Por essa razão, a primeira pré-condição para falar construtivamente é que tenhamos conhecimento direto da informação negativa transmitida. Aqui ele remete ao dia 50. Por esse motivo eu vou deixar na tela final do vídeo o dia 50 que nós já trabalhamos, tá? Porque lá nós vamos encontrar então as condições, as pré-condições para poder falar construtivamente, tá? Que é quando você tem um conhecimento direto da informação. Tem as pré-condições. Como não podemos acreditar nas informações depreciativas como um fato, né, não podemos apresentá-las aos outros como tal. Quer dizer, eu sou amiga daquele qual ia dar o emprego, eu acabo apresentando. Então, como eu não posso acreditar nesse fato, eu também não posso levar adiante. Por isso é importante. Aí você para e pensa, mas é tão simples, eu já sei. Aqui entra o negócio quando nós achamos que sabemos tudo. Porque nós não sabemos, na verdade. Quando acontece um caso como esse, quando você escuta, quando nós escutamos que é depreciativo, mas é construtivo, e nós gostamos, confiamos naquela pessoa que nos traz a informação, nós temos a tendência a acreditar. E aqui ele deixa claro que não é permitido acreditar. Você precisa conhecer as pré-condições. Por isso o treinamento é importante. As pré-condições estão lá no dia 50. E você leva adiante e aí prejudica. Aí você que depreciou, você que... E tudo começou por uma coisa que você escutou. Uma coisa que nós escutamos e demos valor. Valor que às vezes não merecia. Não é? Nas situações em que é permissível relatar informação indireta,
tá? Uma informação que você teve indireta, não direta da pessoa. Precisamos esclarecer que a ouvimos dos outros e que não temos certeza sobre sua veracidade. Então, nas situações em que é permissível isso, nós podemos passar adiante. Mas como é que nós vamos chegar e vamos falar isso? Nós vamos deixar claro que nós não vimos nada, que nós não sabemos diretamente de nada, mas que nós ouvimos de um terceiro, não é? Então aqui já é diferente. Ele remete aqui ao dia 71, né, do nosso treinamento. Então eu vou colocar, como eu disse, na tela final, eu vou colocar os dois vídeos, tá? O vídeo do dia 50 e o vídeo do dia 71, as pré-condições e esse fato aqui de quando é que nós podemos passar adiante, e avisando que a nossa informação é de segunda mão, é indireta, foi dos outros, não é? Essa é a parte do Lashon Hara com as orelhas que nós tínhamos para dizer. Agora nós vamos continuar aqui a visão de Deus dentro do Sefer Shemirat HaLashon, e nós vamos entender uma coisa bem importante que foi falada no dia 106. Deixa eu ver se foi no dia 106. No dia 106 nós vamos entender e vamos não só consertar, né, porque ela tinha uma continuação. Quem assistiu o 106 entendeu que essa parábola tinha uma continuação. Nós vamos entender que às vezes nós julgamos negativamente. Nós podemos, depois desse julgamento negativo, quando guardamos rancor de alguém e tudo mais, julgando que a pessoa queria nos prejudicar, nós podemos mudar de ideia. E nós também podemos ficar alertas que quando alguém traz pra gente uma informação sobre essa pessoa a qual nós temos rancor, traz uma informação positiva, às vezes a pessoa foi astuta, não a pessoa que vem te trazer. A pessoa foi astuta e enganou esta pessoa que vem te trazer a informação de que... Por que você guarda rancor de Shimon? Ele é tão legal, tá? Então quem não assistiu o 106, assista, acredito que tenha assistido, não é? Até aqui, nossa parábola, aquela do Ruven, não é? Mostrou que Ruven parou de falar mal de Shimon após ter ouvido que Shimon é altamente considerado por um importante sábio da Torá. E a parábola continua, mas eu quero relembrá-los da parábola antes de continuar. Ruven tinha rancor de Shimon, falava mal dele, achava que ele tinha prejudicado. E Judá chega para Ruven e diz que teve a oportunidade de estar junto com Shimon, de estar junto com um rabino muito importante da época, que exaltou muito Shimon, não é? Exaltou, falou muito bem dele. Então, Judá traz esta notícia de volta para Ruven, e Ruven diz assim: bom, tudo bem, talvez eu esteja exagerando, talvez ele seja legal mesmo, eu esteja com esse rancor, está errado, e eu até posso julgá-lo favoravelmente. Acontece que após digerir, e esse é o termo que ele usa lá, após digerir isso que Yehudá traz, Ruven diz para ele assim: só não se esqueça que as pessoas, essas são minhas palavras, elas são muito astutas às vezes, né? Ele pode ter enganado até mesmo o Rebbe. Então aqui nós vamos ver que ele não enganou o Rebbe, que ele era legal mesmo, Shimon. Mas nós não vamos jogar no lixo essa informação que veio desde a outra parábola e dos meus adendos, por conta que nós estamos no mundo midiático, num mundo muito complicado hoje em dia, muito tóxico realmente e com valores completamente invertidos. Não dá nem mais para dizer que os valores estão um pouco invertidos, os valores estão virados de ponta cabeça. E nesse ponta cabeça você encontra pessoas com conhecimento, com informação, bem saudáveis, pseudo-inteligentes, eu sei lá, sendo enganadas, sendo ludibriadas, sendo a tal da lavagem cerebral, por pessoas que têm a astúcia de fazer isso. Então, às vezes, nesse nosso mundo tecnológico, nós temos as condições de ajudar
e de proliferar tanto paz quanto informações corretas para o mundo inteiro. Eu estou aqui falando com vocês e eu vi esses dias, olhando na plataforma do YouTube, tinham coreanos me assistindo. Então você nunca sabe, né? É o mundo inteiro. Se você estiver levando mentiras, ódio, você pode, um que outro ali, porque são muitas pessoas no mundo todo, você pode acabar convencendo, essa pessoa vai convencer a outra e a outra. Então nós não vamos jogar fora a informação de que sim, existem pessoas astutas, não é? E Reuven disse, tudo bem, não vou mais falar mal de Shimon, vou deixar, de repente eu estava errado mesmo, por conta da tendência que temos de falar mal, ou de guardarmos rancor de alguém e acharmos que somos vítima. Ele diz isso. Mas eu quero te deixar alerta que ele pode ter sido astuto o suficiente para enganar o rabino. Então, nós também, nós sabemos que existem pessoas astutas por aí. Agora nós vamos ver aqui a visão de Deus quando a parábola continua, mas não vamos jogar fora essa informação. Sabe, gente, que nem sempre a defesa, o ataque é a melhor defesa, mas às vezes o ataque é a melhor defesa. E aí nós vamos ter que ter o que para saber que hora é a hora do quê? Discernimento. Por isso nós temos visto por aí o que significa o leão se levantar, né? Bom, então vamos continuar na parábola aqui. Algum tempo depois, que a parábola continua, tá? Então a parábola veio de onde que eu acabei de terminar aqui, o que eu contei, do dia 106. Algum tempo depois, Yehuda conta a Reuven, novamente. Tive o privilégio de estar presente quando Shimon se reuniu com os sábios da Mishnah. Rabi Yehuda Hanassi, só ele, né? Rabi Meir e outros, só gente, só tubarão. Não tubarão não, porque não é kasher. Homens dotados de inspiração divina, parecidos com os anjos, que não podem ser enganados. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu vi ele lá, eles falando bem dele, e olha quem que são. Presta atenção, não é para você achar que o rabino foi enganado e que Shimon desdobrou e enganou. Vi como eles também concederam grande honra a Shimon, mostrando-lhe amor e admiração profunda. Vejam que a palavra amor e admiração está junto, porque nós não amamos o que nós não admiramos. Quando nós achamos que amamos alguém ao qual nós não admiramos, que age totalmente errado, esse amor, esse conceito aí de amor está errôneo, mas é em nós. Essa palavra amor não cabe ali. Cabe qualquer coisa, até dependência, submissão, até ignorância sobre o assunto, mas não é amor. Então ele traz amor e admiração profunda que esses grandes sábios mostraram-lhe que tinham por Shimon, não é? Reuven, surpreso, responde: eu errei. Ai, que bom! Dizer eu errei é quase tão bom a dizer não sei. É libertador, não é? Porque aí você tem a chance de consertar. E aquele que diz não sei tem a chance de aprender. Obviamente, foi minha tendência para o mal que me fez guardar rancor contra Shimon. Ele se convenceu disso, não é? Porque ele tinha muito respeito e admiração pelos rabinos que comentaram, pelos sábios que comentaram bem de Shimon. Bom, depois Yehuda acrescenta o último ponto. Os sábios da Mishnah costumam receber a visita do profeta Elial Hanavi, né? O profeta Elias em brasileiro, né? em português. Mencionaram que Elial falou que tinha ouvido Deus, bendito seja ele, expressar seu profundo amor por Shimon. Veja bem, Deus, não é? Elial Hanavi disse para os sábios que Deus amava, que Deus disse que amava Shimon. Ai de mim, exclamou Reuven. Eu guardei rancor e falei contra alguém que é amado por Hashem. Tem um ponto de exclamação aqui. Ele deve ter dito assim, deixa eu ver aqui onde é que tá.
Ele deve ter dito assim: ai de mim, eu guardei rancor e falei contra alguém que é amado por Hashem. Agora vejo as coisas sob uma luz diferente. Talvez eu estivesse errado em pensar que Shimon havia me prejudicado, que era isso que ele pensava, né? Ou eu estava certo, mas não atribuía as suas ações a um erro inadvertido de sua parte, pois com certeza ele não teria me prejudicado intencionalmente. Então aqui, olha, veja como ele conserta muito bem aqui, porque ele demonstra para nós que, vou ler novamente, talvez eu tivesse errado em pensar que Shimon havia me prejudicado. Tudo bem, talvez. Ou eu estava certo, ele realmente me prejudicou, mas não atribuí as suas ações a um erro inadvertido de sua parte. Quer dizer, eu não o julguei positivamente. Então, para nós estarmos já no dia 107, nós já aprendemos, já vimos isso muitas e muitas vezes no decorrer de todos esses dias. Julgar o outro positivamente, a priori. Por primeiro, antes de tudo, depois parar, analisar e aí, sabe, mete fogo se for o caso, mas não é na maioria das vezes. Então aqui ele deixa claro, humildemente, ele diz, talvez eu estivesse errado, mas talvez eu estivesse certo, mas talvez ele, Shimon, não tenha feito isso intencionalmente e eu o julguei desfavoravelmente. Eu pequei gravemente ao falar mal deste homem. Não é? Por quê? Porque nós precisamos, mais do que alinhavar aqui a costura, nós precisamos, depois de alinhavar, costurar de verdade. Lá no arremate é que a peça fica firme, que o ponto ali na costura fica firme. Nós não chegamos lá ainda, então nós não podemos entregar a roupa, por exemplo. Pense que você é uma costureira, eu alinhavei tudo, você entrega a roupa assim. Não, você não entrega assim, então você não fala do outro. Quando você não tem certeza, quando você não sabe se julgou erroneamente, se julgou apressadamente e negativamente, se ele tinha ou não intenção, pensa, raciocina, veja bem. E você, que é aquela pessoa que escutou, escuta e faz aqui como Yehudá. Ele teve a oportunidade de ser uma testemunha viva, uma testemunha em loco, ele estava lá. Ele viu, ele ouviu os sábios mostrando a Shimon a admiração e amor que por ele tinham. Ele viu. Então, aqui é um ouvinte, aqui ele foi um ouvinte muito, muito inteligente e esperto, não é? Yehudá que ouviu o Ruven falando de Shimon, mas não se convenceu só porque o outro está falando. Peraí, vamos aqui costurar este tecido, costurar este vestido, costurar estas calças, essa coisa. Eu pequei gravemente ao falar mal desse homem, admitiu. Lamento profundamente os meus sentimentos e as minhas ações e lutarei para desenvolver um amor verdadeiro por Shimon. Veja bem que ele fala, lutarei para desenvolver um amor verdadeiro por Shimon, porque o amor é uma construção, seja ele qual for, tá? Com relação ao semelhante, uma construção. E ele até então não admirava Shimon. Ele estava com raiva, com rancor de Shimon. Agora ele vai lutar para desenvolver, para construir, para começar a admirar Shimon. E aí o amor vem. Quando nós admiramos a pessoa, que o amor pode chegar. E se instalar. A Bíblia afirma: eu te amei, disse Hashem, lá em Malaquias 1:2, e sois filhos de Hashem, vosso Deus, em Devarim 14:1. Esse é o sentido da frase, eu sou Hashem, na conclusão do versículo que proíbe guardar maus sentimentos e nos manda amar o nosso irmão judeu, tá? E manda amar o nosso irmão, quem quer que seja. Assim como Hashem tem tem um amor profundo e incondicional por cada um de nós, nós também temos de desenvolver um amor profundo e incondicional por nossos irmãos. Quando nós falamos que nós queremos emular Hashem, imitar
Deus, quando nós entendemos que isso é o que mais se parece com sermos a sua imagem e semelhança, não só o fato de falarmos e tudo mais, e livre-arbítrio que nos difere essas coisas, mas quando nós entendemos que emular e imitar diz respeito àqueles atributos que ele faz com que nós conheçamos, que não são atributos dele, né? Mas são a Sefirote, por exemplo, aqui mais profundo, né? Aqueles atributos, né, de esplendor, de bravura, de justiça, não é? De amor, de bondade, enfim, tudo isso que existe como atributos que ele manifesta no mundo de alguma maneira, no mundo físico, em nós, nas nossas midotas, nas nossas características, é aqui que nós temos que imitar. Então, quando ele diz, eu sou Hashem, é a conclusão do versículo, né? Assim como Hashem tem amor profundo e incondicional por todos nós, nós também temos de desenvolver um amor profundo e incondicional por nossos irmãos. E é isso que nós vamos emular. Nós vamos procurar aquela coisa positiva que está no outro. Às vezes a coisa positiva no outro está muito escondidinha, está escondidinha, está tapadinha, você não consegue ver. Mas às vezes o outro também não vê nada de positivo em você, não é? Então estamos todos no mesmo barco. Mas aí você olha e não me encontra, mas você procura. O importante é procurar, talvez tenha sido sem intenção, talvez tenha sido com, eu não sei, ou ele não foi inadvertido. Nós não temos nas preces aquele que me lesou, que me ofendeu, que me prejudicou intencionalmente, deliberadamente ou não, né? Nós temos que fazer aquilo que nós rezamos, que nós proferimos, que nós aprendemos, que nós utilizamos como preceito no dia a dia. Precisamos utilizar isso. Então, procure que você acha algo bom naquela pessoa, não é? Ah, não achei coisa nenhuma. Aí você faz Shimirat Lashon. Veja que tem fundamento tudo, inclusive o Shimirat Lashon. Se você não encontrou nada positivo, se você não tem intenção, Deus nos livre, de procurar algo positivo na pessoa, de julgar positivamente, porque o judaísmo não diz não julgue, ele diz julgue positivamente. Não é? Se você não tem intenção de fazer nada disso, ao menos então fique aí, não saia daí, aprenda conosco que estamos estudando desde o dia 1, faça Shimirat Lashon neste momento. Vai fazer o quê, né? É que nem aquele negócio que a gente fala assim, não tem tudo, vai tu mesmo, não tem não sei o que, vai tu mesmo. Não tem cão, caça com gato, sabe esse tipo de coisa? Faça o seu possível, não podendo Shimirat Lashon, tá? Nesta terra, as pessoas veem umas às outras vestidas em seus trajes físicos e, assim, têm a tendência a menosprezá-las e focar as suas falhas, várias vestimentas, não é? No entanto, Hashem enxerga a santidade essencial de cada alma que, como afirmado com frequência no sagrado Zohar, é maravilhosa. O amor de Hashem por cada alma tem como base este conhecimento e, portanto, ele é extremamente grande. Claro que Hashem conhece nós, que estamos dentro dele, não é? Isso é óbvio, mas nós não estamos dizendo que nós vamos chegar no patamar de Hashem, mas nós vamos emular, nós vamos imitar, nós vamos ser orientados por este amor incondicional que ele tem, certo? Por toda a humanidade, por todas as pessoas, não é? O que nos difere aqui realmente são as consequências das causas que nós produzimos com o nosso livre-arbítrio, que não é igual um do outro, não é? E que bom que não é, porque esta é uma parte que nós não devemos ser iguais mesmo, senão nós não vamos crescer. Se todos forem iguais, como age dentro do seu livre-arbítrio, então nós vamos fazer todas as coisas iguais, nós vamos ser fantoches de algo que está determinado, nós vamos ser anulados, e este não é o lugar de anulação, este é o lugar de aprender que a anulação a Hashem é a evolução. Mas aí nós vamos ser anjos, sem livre-arbítrio, por enquanto nós não somos. Então nós vamos emular os atributos, nós vamos emular aquelas condições que nós vemos
a pessoa sofrendo, a pessoa com problemas e o problema ser resolvido, ela ter bênçãos e saber que isto vem de Deus. Então, por certo, Deus ama todas as pessoas. Então, nós vamos olhar para esse panorama, não é? E vamos imitar. Julgue positivamente o seu próximo. Simplesmente isso. Julgue positivamente. Sabe quem? Aquele lá que você vê todos os dias, quando você acorda, vai pentear o cabelo, vai lavar o rosto, vai escovar os dentes. Julgue positivamente aquele que você vê no espelho. Antes de qualquer coisa, julgue positivamente a você mesmo e depois parta para o próximo passo. Julgue o seu semelhante positivamente. E sim, vai ter um monte de astuto na estrada. Astuto, mentiroso, sem vergonha, fake news, fake não sei o que. Vai ter de tudo, mas você vai fazer o seu papel. Você vai fazer o que deve ser feito. Você vai saber o que ouvir, como ouvir. Então você vai julgar favoravelmente todas as pessoas. Não é mesmo? E saber ouvir sem ser influenciado por aquele que ainda não aprendeu a fazer isso. Porque Reuven não tinha aprendido a fazer isso ainda. Mas Yehuda, nós vemos que sim. Ele sabia escutar, não é? E não se convencer e não aceitar aquilo como um fato, que é o que diz aqui. No final, então, do vídeo, eu vou deixar o dia 50 na tela final e o dia 71 para nós ir lá e vermos quais são as pré-condições, não é? Enfim, entender bem ali como é que nós podemos também entender a certeza sobre a veracidade do fato que vai ser dito lá no dia 71. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês nunca pensem que é simples demais, que você nunca pense que já aprendeu tudo, que você nunca seja pego de surpresa pelo seu próprio ego, pelo seu próprio convencimento de achar que já entendeu, que já aprendeu tudo, não é? Você perde muito e as pessoas à sua volta perdem também. Se nós achamos que sabemos tudo, nós perdemos até mesmo a vontade de ensinar para o outro alguma coisa que nós aprendemos, porque nós já sabemos tudo. Então, por certo, eu já te disse tudo que eu sabia e pronto, todo mundo perde, não é? E quem ganha é o Yetzer Hara, a nossa má inclinação de acharmos que somos melhores. Não somos diferentes em algumas coisas, nós somos iguais na essência, mas nós não somos melhores como essência do outro. Não é? Então nunca pense que você sabe tudo. Não pense que um dia dos ensinamentos do Hafetz Haim são mais simples do que os outros, porque parecem, né? Tem os dias que parecem que são bem mais simples do que os outros e outros dias que parecem que são menos simples. Enfim, isso é normal, a gente... Ai, tô com frio. A gente entende isso, mas nós precisamos muito continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 178 e assim por diante. Então, pode continuar ali comentando e também me perguntar se tiver essa dúvida que me foi pedida. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então eu não falei no começo do vídeo porque eu esqueci, mas eu vou dizer agora, porque eu não posso esquecer. Esse nosso trabalho aqui de não fazer Lashonara e fazer Shmirat HaLashon diz respeito de você não dar de mão beijada os méritos positivos que você tem para o outro e também não receber os negativos do outro para você. Nós queremos uma humanidade reformulada, renovada. Nós queremos a redenção hoje, amanhã, logo e tudo mais. Então, este trabalho é o que diz respeito a flecha bumerangue, aquilo que sai, né? Agora é aquilo que entra nos ouvidos. Não podemos deixar, porque aquilo que saiu da boca do outro volta como um bumerangue de volta para ele mesmo. Então, no começo eu esqueci de dizer, mas agora eu vou dizer. Boker Tov, Tzaharayim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Salmo 100 para nós terminarmos aqui com chave de ouro o nosso dia 107. Ai, 7 é um número muito místico. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo o Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele e servi-o com alegria. Lembra que o Eterno é Deus, que nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor.
Com ação de graças, atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque pleno de bondade é o Eterno. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Pode dizer amém. Tchau, gente. Gente maravilhosa.